por favor, vê se eu consigo fazer a pergunta. Essa eliminação, ela traz um crescimento para esse Fluminense que você está formando? Camarada, você foi fantástico. Porque eu não vou ficar respondendo aí hoje 6, 7 perguntas não, você me desculpa, tá? Vou manifestar e tem muito a ver com o que ele me perguntou. A complexidade do futebol, ela traz consequências, mas as coisas não acontecem só pro lado ruim. Hoje eu conheci, olha, que foi formado nesse clube. Conheci o lado do torcedor tricolor que eu não conhecia. Essa é a primeira coisa. Disse para os meus jogadores hoje o que algumas vezes já falei para vocês. Eu não sei até onde nós vamos chegar. Quando estávamos no momento bom. Eu não me empolgo. Mas hoje eu me empolguei e me emocionei. Primeiro, pelo grande time que tinha do outro lado. Né? Todos vocês assistiram os primeiros 5 minutos de jogo, 4, né? Como o Fluminense estava vivo, estava vibrante, estava empolgando. 4 minutos, eu já tinha virado para o Leomir e falei assim, hoje tem jogo. Porque eu sei o poderio da outra equipe, do adversário. Mas, depois do segundo tempo, que nós baixamos a adrenalina, não podia, não esperava uma reação como essa, no campo. Por isso tem muito a ver com o que você falou. Algumas tropeços vão acontecer, óbvio. Mas hoje, eu disse para meus jogadores exatamente essas palavras. Pode ser que eu me engane, pode ser que eu me engane. Mas eu ganhei uma equipe. Não falei isso nem para você, nem para meus jogadores, nem para o meu torcedor, quando eu estava no momento bom. Hoje, numa derrota como essa, meus jogadores provaram que a alma tricolor, a dignidade de estar nesse clube, de estar vestindo essa camisa, ela renasceu. Um momento de maior dificuldade, numa eliminação, com o jogador expulso aos 4 minutos e meio. Então essa estou dizendo para vocês uma coisa que eu atestei, que há muito, eu não vejo a equipe que eu trabalho. As equipes que eu trabalho, normalmente eu formo um bom ambiente pela verdade que eu lido com meus jogadores, pelo respeito que eu tenho pelos profissionais, pelos atletas. Normalmente minhas equipes têm muita alma, entusiasmo, confiança. Eu disse precisando do jogo seguinte, se nós estamos confiantes, já é meio caminho andado. E nós estávamos confiantes. Tu vê? Consequência de um lance de bola parada a favor que nós tivemos, pode olhar as imagens, 2 jogadores na mesma bola, uma jogada de gol. Nós sofremos o contra-ataque e veio a expulsão, que eu não quero analisar, porque vocês sabem que eu não falo de arbitragem. Inclusive, porque quando esse árbitro foi expulso, suspenso depois daquele jogo do Palmeiras e Corinthians, se eu não me engano, não é isso? Ele expulsou um jogador errado, ele foi suspenso. Tinha acabado de perder a esposa e eu peguei numa conferência de imprensa no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com São Paulo. Eu disse que aquilo era muito injusto, estava fazendo com ele. Mas não vou julgá-lo, nem vou responsabilizá-lo por derrota. Estou aqui para analisar aquilo que me foi mostrado, aquilo que me foi dado, e essa volta, essa confiança, esse carinho. Cara, coisa que eu detesto é em conferência, em reportagem, falar de torcida.
Mas esse lado da torcida eu não conhecia. Essa torcida eu não conhecia. Eles fizeram o Fluminense ganhar um time. O Fluminense hoje tem um time. Eu garanto isso a vocês. Porque cada vez mais esses caras vão dar a vida para esse clube. Vocês não têm a menor dúvida disso. Abel. Tá bom, né? Tem gente para falar, não tá bom? Falei 3 minutos, vocês podem, fica só um. Agora ele fala. Abelão, do lado de cá, por favor. Do outro lado. Você está falando dessa combinação torcida e time, que realmente eles deram tudo, deu para perceber. Agora eu quero saber em termos de jogo do resultado, porque com 4 minutos o teu planejamento de jogo foi estragado, você depois teve que tirar o teu camisa 10 para recompor exatamente uma situação de zaga, e eu quero saber se o sentimento que fica, apesar de toda essa luta, de toda essa integração que teve, é de indignação. Não. Não. Não, porque se você reparar, ver o vídeo em casa, tranquilo, você vai ver que na expulsão o Scarpa vai vir falar comigo. Vai quem para trás? O Reginaldo já tinha ido aquecer. E eu disse, o Jefferson, ele, pô, legal, vamos ver o início, a gente segura. Né? Você segurar, pode continuar mantendo 0 a 0. Mas nós já tomamos 1 a 0, a coisa já complicou muito, porque você vai ter que sair para tentar empatar o jogo. E jogando com volante de zagueiro é complicado. Para surpresa nossa, o Douglas passou mal no intervalo. Né? Então, outra mexida. E depois você não pode fazer a terceira, porque pode machucar alguém, como machucou o Wendel. Então, o prejuízo da derrota, o preço foi eu ter perdido 2 jogadores. Né? Que já estou sem o Wellington, estou sem o Júnior. Hoje, se ficamos sem o Wendel, sabe que eu não lamento a ausência, mas é uma perda. Eu não sei, né? Não sei te falar. Hoje tinha vontade de colocar o Alessandro pela primeira vez na equipe titular. Tinha essa vontade, mas não podia substituí-lo. Gostei da forma que entrou o Renato por dentro, posição que ele jogou no Avaí ano passado. Ele dá uma velocidade boa, ele tem uma saída boa, uma transição boa. A consequência é o torcedor, hoje ele pode ter certeza que ele não vai perder nem mais o tempo dele, nem o dinheiro dele para assistir o Fluminense jogar. Hoje eu estou grato ao torcedor. Nunca há muito tempo não vejo isso. Muito tempo. O torcedor critica a substituição, não critica, é o que nós temos, cara. Jogador lesionado, jogador que foi operado, o Renato vai fazer outra cirurgia, algum vai fazer de novo outra cirurgia. Não adianta. Nós vamos trabalhar com o que temos, mas com essa alma. Com essa alma. Então o torcedor agora, ele não vai perder mais tempo em ver o Fluminense jogar. Ele já tinha sido resgatado, mas hoje eles encantaram. Eles encantaram. Hoje eles fizeram me sentir mais fluminense do que nunca. Porque eles me levaram à emoção. Os meus jogadores, o torcedor, me levaram à emoção numa derrota, numa desclassificação. Mas eles provaram. Jogadores, a grandeza que eles têm, e o torcedor mostrou a representatividade que ele tem para nós. Aí, uma perguntinha, por favor. Resta agora o Fluminense se concentrar no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. O que o torcedor pode esperar desse time que você está orgulhoso de ter essa torcida? Quais são as chances? Como é que vai ser, a partir de agora, o seu foco nessas competições que o Fluminense tem pela frente, ainda importantes, né? Vou te responder tudo de novo, cara. Eu não posso dizer que vai ser campeão brasileiro, que vai ser campeão sul-americano. Né? Cada vez nosso plantel diminui mais. Já viu? Cada vez diminui mais. Quando um treinador, numa derrota, numa desclassificação, chega para o jogador e diz:
Hoje eu ganhei um time, porque o meu time, a minha equipe foi ajudada pelo torcedor, todo jogo. Olha que o negócio que pode virar da samba, sabe? A complexidade, né, do futebol, ela leva a atitudes impensadas, atitudes inconsequentes, mas nós temos um grupo, nós temos um ambiente, nós temos uma família. E normalmente a família, você às vezes cria ao redor dela muros, fortalezas, para que não tenha nenhum penetra, não tenha intromissões negativas. Mas hoje nós temos condições de abrir o portão para a nossa torcida, porque nós temos jogadores que estão de parabéns. Obrigado, Abel. O Abel fala sexta-feira pós-treino. E aquilo que eu falei outro dia aqui quando ganhei, Fluminense é foda. Oi, Fernando. Eu gostaria de saber se o planejamento da direção continua o mesmo no que diz respeito a reforços, não contratar, dado o que o Abel falou, que tem poucas opções. Ele citou a falta do Wendel e do Sornosa, o Wendel pode ficar machucado, o planejamento continua o mesmo? O planejamento continua. O presidente anteriormente já se manifestou a respeito disso aí para a imprensa. Nós temos alguns jogadores que estão emprestados, outros jogadores da base, jogadores que jogaram no Chamorim, que o campeonato acabou ontem, né? Hoje, né? E a gente vai fazer uma avaliação desses jogadores e vamos ver o que o Abel pode contar nos treinamentos. De repente a gente tem jogador que pode pintar aí como um possível reforço aí, só que um reforço dentro da nossa casa, não vai ser um reforço que a gente vai buscar aí no mercado. Fernando, boa noite. O Abel não falou sobre a arbitragem. Eu queria saber se você se posiciona pela diretoria exatamente, se hoje o árbitro foi o responsável pela eliminação do Fluminense aqui dentro de casa. É complicado a gente falar de arbitragem quando a gente perde, né? Mas da mesma maneira, quando aconteceu em Minas contra o Atlético, nós ganhamos o jogo e tivemos uma arbitragem pavorosa. O árbitro fez de tudo para o Fluminense perder aquele jogo. E hoje eu não tenho como não falar da arbitragem. A arbitragem totalmente sem critério, com 5 minutos de jogo, menos de 5 minutos de jogo, a gente numa crescente, no futebol envolvente. Acho que o jogo tinha tudo para ser um jogo maravilhoso, duas equipes muito fortes, e simplesmente ele acabou com o jogo, porque eu vi o lance da expulsão várias vezes no vídeo. Nogueira pega na bola, depois pega no atleta. Alguns podem contestar a interpretação. Eu ouvi agora do Simon, um árbitro de Copa do Mundo, um árbitro extremamente experiente, dizendo que o juiz foi extremamente rigoroso, que era no máximo para dar um cartão amarelo, deixar o jogo fluir, e aí tudo que ele não fez. Então a partir daquele momento ele acabou com o jogo. E a falta de critério dele foi tão grande que num lance onde o zagueiro, não me lembro qual foi o zagueiro do Grêmio, do Kahneman, que ele entrou no meio do Henrique Dourado e ele deu cartão amarelo, numa falta, no meu ponto de vista, muito mais grave. Sem contar o Ramiro, que deu um pontapé por trás do Lucas. Quer dizer, é só para o Fluminense? Eu não consigo entender isso. O jogo ficou parado no primeiro tempo, um bom tempo por causa da expulsão, e ele me dá 2 minutos. É realmente lamentável, um jogo que tinha tudo para ser um jogo espetacular, duas equipes assim, de ponta do futebol brasileiro, e ele simplesmente, com aqueles 5 minutos, ele definiu o jogo, no meu ponto de vista. Fernando, aqui.
E o Fluminense vai à CBF reclamar dessa arbitragem ou só faz publicamente? Como que vai ser? Vamos reclamar e com certeza esse juiz não apita mais jogo do Fluminense. É isso? Mais alguém? Obrigado, Vicente. Vai. Boa noite, Fernando. Boa noite. Até que ponto essa derrota pode influenciar no ânimo dos jogadores dentro do plantel para a sequência do Brasileiro, já para o jogo deste sábado contra o Vitória e também para a sequência da Sul-Americana? Acho que você ouviu o Abel falando agora. Por incrível que pareça, essa derrota ela só fez crescer o ambiente de grupo dentro do Fluminense. A entrega, a forma como a torcida reagiu ao resultado, o time perdendo de 2-0, a torcida apoiando, os jogadores se entregando ao máximo. Essa entrega do Fluminense foi uma coisa maravilhosa. Agora no final, lá no vestiário, jogadores muito emocionados, alguns chorando. Não chorando de tristeza, mas chorando de emoção, de tamanha entrega, tamanha dedicação e tamanho espírito de grupo que essa equipe tem. Eu acho que a gente saiu forte, apesar da eliminação, a gente sai forte para o Campeonato Brasileiro. Nosso grupo está muito, muito, muito fechado. E a gente tem certeza aí que a gente vai fazer um Campeonato Brasileiro à altura dessa torcida que merece muito, que hoje foi maravilhosa, sensacional.